O que exatamente é o sionismo? Qual a origem da ideia do retorno judaico à terra de Israel, componente essencial do sionismo? O que esse retorno representou para vários grupos em momentos distintos? Havia e ainda há mais de um tipo de sionismo? É preciso entender que o sionismo não iniciou com Theodor Herzl. As raízes do sionismo se aprofundaram na terra de Israel. A ligação do povo judeu com a terra está no cerne da sua história há pelo menos 3.000 anos. Por cerca de 1.000 anos, o povo judeu construiu uma rica e próspera civilização antiga na terra. Até 70 d.C., os romanos destruíram o templo judeu em Jerusalém e exilaram os judeus. Nos últimos 2.000 anos, judeus ao redor do mundo mantiveram uma ligação coletiva com a terra de Israel e a esperança de retornar. Mas vamos voltar ao início. Segundo a Bíblia, os patriarcas e matriarcas judeus estabeleceram Israel como sua terra natal. Seus descendentes, libertos da escravidão egípcia, voltaram à terra séculos depois. Após séculos de guerra civil entre tribos de Israel, o Reino Unido de David e depois Salomão centralizou o culto judeu em Jerusalém através da construção do primeiro templo. Certamente há debate sobre a exatidão histórica de várias histórias bíblicas. O que é baseado em fatos é que o povo judeu em Israel, séculos antes do exílio, narrava essas histórias fundamentais. Talvez mais importante, essas histórias são essenciais para a identidade judaica há milênios. Mas voltando à história. Após cerca de 4 séculos de desenvolvimento religioso e nacional sob o domínio judeu, a terra foi invadida pelos babilônios. O templo de Jerusalém foi arruinado e vários judeus exilados para a Babilônia. Este foi um tempo de grande destruição para a civilização judaica antiga. Os exilados só retornaram após a queda do Império Babilônico para a Pérsia, cerca de 50 anos depois, em um retorno notável e histórico. O movimento Shivat Zion, ou Retorno a Sião, foi iniciado pelos líderes visionários Ezra e Neemias. A comunidade judaica se revitalizou e o templo foi restaurado. Este breve período de exílio e retorno pode ser considerado um precursor dos ideais de autodeterminação judaica, agora conhecidos como sionismo. A civilização judaica em Israel antigo perdurou por mais 400 anos até os romanos destruírem o segundo templo e exilarem novamente o povo judeu nos séculos I e II. Desta vez, porém, o exílio duraria 2.000 anos. Claro, este é um resumo bastante simplista e condensado de uma história antiga mais longa. Mas o que tudo isso significa é que por 1.000 anos a terra de Israel foi o centro da vida política e cultural judaica e da sociedade do dia a dia. Há uma ligação antiga entre os judeus e a terra de Israel. Mas se a terra é tão importante, então como os judeus conseguiram permanecer judeus por quase 2.000 anos sem viver lá? Apesar da distância, a terra sempre foi o centro geográfico da fé e prática religiosa judaica. O ciclo anual dos festivais bíblicos judaicos é fundamentado nos ciclos agrícolas e estações do ano em Israel. A revolta dos Macabeus, celebrada no Hanukkah, aconteceu aqui. As histórias bíblicas e pós-bíblicas estudadas hoje possuem raízes na terra. Rabinos que estabeleceram a base da prática judaica viviam em Israel. Os ensinamentos deles foram reunidos na antologia de 63 volumes, a Mishnah, base da lei judaica atual, escrita em Israel. O anseio pelo retorno deles à terra tornou-se parte fundamental da identidade judaica religiosa, cultural e nacional. A liturgia judaica reza 3 vezes ao dia pelo retorno coletivo e reconstrução da terra. O estudo religioso abrange ritos e rituais antigos aplicáveis quando os judeus reconstruírem o templo. No final do Seder de Páscoa, os judeus gritam, próximo ano em Jerusalém. Todo verão, em Tisha B'Av, os judeus lamentam a destruição do templo e seu exílio. Em casamentos judaicos, o casal quebra um copo para lembrar a destruição de Jerusalém e a esperança de retorno. Ao longo da diáspora, os judeus mantiveram a profunda fé que um dia retornariam à sua pátria. Alguns judeus até fizeram esforços para concretizar esse sonho imigrando para Israel, conhecido como fazer Aliyah. A jornada longa e perigosa era difícil, frequentemente ameaçando a vida. Muitos que iniciaram a Aliyah falharam. O rabino espanhol do século XIII, Nachmanides, foi um dos primeiros rabinos medievais que viajou para Jerusalém esperando renovar a vida judaica lá. Encontrou a cidade devastada pelas cruzadas, mas conseguiu reestabelecer uma comunidade judaica duradoura e estabeleceu uma sinagoga que permanece em uso. Após a expulsão dos judeus da Espanha em 1492, muitos imigraram para a terra. Incluíam-se famílias de futuros rabinos cruciais para o desenvolvimento do judaísmo. Incluíam o rabino Isaac Luria e rabino Joseph Caro, líderes do movimento místico cabalístico em Tzfat, norte de Israel.
A chegada de judeus da Espanha e norte da África propiciou uma era dourada em Tzfat, transformando-a em um centro global de estudos e comércio judeu nos séculos XV e XVI. No século XVIII, seguidores do movimento hasídico começaram a fazer aliá para Israel. O rabino Menachem Mendel de Vitebsk, um dos primeiros mestres hasídicos, estabeleceu-se em Sfat com 300 seguidores em 1777, iniciando os assentamentos hasídicos. No mesmo período, o Vilna Gaon, visto por muitos como o maior estudioso judeu em séculos, declarou que a redenção aguardada só ocorreria quando os judeus agissem por si próprios e se estabelecessem em Israel. Não podiam se basear somente em oração e meditação, aguardando uma era messiânica. No início do século XIX, mais de 500 discípulos do Vilna Gaon viajaram para Israel, se estabelecendo em Jerusalém. Lá, eles reviveram rituais antigos, costumes e fundaram escolas. Posteriormente, no século XIX, os rabinos Yehuda Alkali e Tzvi Hirsch Kalischer enfatizaram que a redenção só ocorreria através de ações práticas. Pediram o reassentamento da terra para a autoajuda judaica, compartilhando ideias que o movimento sionista aplicaria mais tarde. Então, houve várias migrações menores de retorno a Israel, mas como isso desencadeou o movimento em larga escala de judeus globais retornando à terra agora conhecida como sionismo? Essencialmente, a organização foi impulsionada pela ideia de emancipação judaica surgida do iluminismo do século XVIII e pelo novo conceito de Estados-nação do século XIX. A intensificação da perseguição aos judeus na Europa foi adicionada à mistura. Em 1882, o médico Leon Pinsker publicou um panfleto chamado Autoemancipação, aviso aos seus parentes de um judeu russo. Pinsker concluiu que a judeofobia, seu termo para ódio aos judeus, não seria eliminada através de mudanças no status político dos judeus ou direitos iguais nos países anfitriões. Ele defendeu uma nova abordagem, a criação de um Estado judeu soberano. Ele então fundou uma organização chamada Shovei Zion, ou Amantes de Sião, que começou a facilitar a emigração de judeus para a terra de Israel. Este foi o nascimento de um sionismo prático ou político que visava a eventual criação de um Estado-nação independente para os judeus. Quando o rabino Samuel Mohilever e seu discípulo, rabino Yitzhak Yaakov Haynes, assumiram a liderança do Homo Vesion e do seu desdobramento religioso, o movimento Mizrahi iniciou-se o sionismo religioso como movimento, em parceria com o sionismo político. Mas essas não foram as únicas ideias sionistas em desenvolvimento. Outro movimento sionista começou a surgir em 1888 com a circulação de um ensaio chamado Lo Zu Haderek, ou Este Não é o Caminho. A crítica severa ao sionismo prático foi apresentada por Ashad Ha'am, fundador do futuro sionismo cultural. Ashad Ha'am, influenciado pelo panfleto e ideias de Pinsker e membro do Shumavetzion, criticava a viabilidade do sionismo prático, a imigração massiva prevista e a grande escala de criação de um Estado-nação. Em vez disso, Achad Ha'am propôs o estabelecimento gradual de um renascimento cultural judaico que uniria judeus de todo o mundo com seu centro espiritual em Israel. Seus dois objetivos centrais seriam o renascimento da língua hebraica e da alfabetização judaica. Outras vertentes do sionismo também se desenvolviam no mesmo período. Movimentos sionistas, socialistas e trabalhistas, seguindo ideais marxistas, almejavam trabalhar a terra para formar uma sociedade comunitária socialista. Eventualmente, esses esforços iniciaram o movimento kibbutz. Mas então, como todos esses diferentes movimentos eventualmente se uniram? Aqui entra em cena o jornalista judeu austríaco Theodor Herzl. Apenas 5 anos após a morte de Pinsker, Herzl publicou seu livro Der Judenstaat, ou O Estado Judeu, em 1896. Isso mudou tudo. Não tanto pelas ideias inovadoras de Herzl, que eram bastante parecidas com as de Pinsker, mas principalmente pelo timing perfeito. Tantos desenvolvimentos sionistas prepararam o palco para a visão de Herzl. Quando Herzl convocou o primeiro congresso sionista, a esperança de Etzion de Pinsker foi incorporada à sua nova organização sionista. Mas as discordâncias permaneceram. Achad Ha'am, como antes, se opôs ao que agora chamava de sionismo ocidentalizado. Ele via o sionismo de Herzl como ausente de judaísmo, abandonando a língua hebraica e a cultura judaica em favor de um Estado totalmente ocidentalizado. Ele achava a ideia de Herzl de imigração massiva e Estado-nação ilusória. Ele também se opôs à rejeição do movimento sionista à população árabe residente na terra. Herzl morreu em 1904 e por isso não presenciou o desenvolvimento mais significativo em direção à sua visão, que veio 13 anos depois, quando a Declaração de Balfour foi emitida em 1917. Foi uma declaração do governo britânico, apoiando a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina.
foi um resultado de mais de uma década de esforço árduo do líder sionista, Dr. Chaim Weizmann. Achad Ha'am, mentor de Weizmann, o aconselhou durante as negociações de Balfour. Por fim, o sionismo cultural de Avraham se uniu ao sionismo político de Herzl, pois ficou evidente que não só um Estado judeu era possível, mas também uma vasta população imigrante e a cultura judaica já prosperavam na Terra. Então acreditamos que apenas uma ideia define o sionismo? O sionismo é o mesmo para todos? Independentemente da vertente do sionismo, política, religiosa, cultural, social ou outra, os avanços singulares para os judeus com o Estado de Israel evidenciam como a autodeterminação atende não somente uma expressão de sionismo, mas um sionismo que cobre todo o espectro da vida judaica. O sionismo não se resume apenas ao sucesso do retorno à soberania judaica do sionismo político, à espiritualidade e redenção nacional do sionismo religioso, a criação de uma comunidade socialista voltada para a igualdade radical do sionismo social, ou a revitalização de uma língua, alfabetização e cultura antigas do sionismo cultural. O sionismo engloba todas essas coisas e mais. É um reconhecimento do papel singular de Israel na formação de uma civilização judaica moderna e próspera, representando a ligação do povo judeu com sua antiga pátria, enraizada na história e voltada para o futuro. Obrigado por assistir, até semana que vem.